pessoal! Estamos mais uma vez aqui com um vídeo muito bom para o canal Saberes Psíquicos. Obrigada, doutora Caroline, por estar aqui novamente conosco. Obrigada a vocês, menina, pelo convite. A doutora Caroline é minha irmã, né? Ultimamente a chamo de Carol. Ela é psiquiatra, trabalha no CAPS AD aqui na cidade de Uberaba. E hoje nós vamos falar um pouquinho de um assunto muito relevante, que é a dependência de psicotrópicos, também conhecidos como calmantes, ansiolíticos, né? Remédio tarja preta, remédio de controle. Você poderia falar um pouquinho dessa demanda aí no Brasil, sobre essa dependência desses medicamentos para nós? Sim. Voltando um pouco sobre a nossa primeira gravação, né? Que foi drogas ilícitas. As drogas lícitas, lembrar que é o álcool, o tabaco e as medicações. E as medicações de controle especial, que é aquela que tem que ser emitida pelo profissional de saúde, pelo médico. Psiquiatra pode prescrever e os outros médicos também, mas é muito comumente a gente vê sendo prescrita por psiquiatra, né? A gente tem esse diagnóstico também, que é o abuso de psicotrópicos. Então, a dependência de psicotrópicos, aquele paciente que ele começou tomando aí o seu Rivotril ou o seu clonazepam, um comprimido à noite para dormir, viu que depois de 2 meses não estava tendo o efeito que tinha antes, aí ele passa a tomar 2, e aí ele vai tendo um nível de tolerância maior ou de pouca sensibilidade. E a gente vê aí absurdos hoje de pacientes tomando 10 comprimidos de clonazepam e Rivotril para poder dormir. Uma medicação que está sendo muito abusada também é o Zolpidem, Exopiclona, que são chamados de clubes. São remédios hipnóticos para induzir o sono. Então, tendo esse abuso também em relação a esse medicamento. As medicações que são mais abusadas e que causam mais dependência são os remédios de dormir. Os tarja pretas ou os benzodiazepínicos, né? A gente tem aqui o clonazepam, diazepam, bromazepam, alprazolam e os clubes Zolpidem, Exopiclona. Por que a gente tem eles sendo os mais de uso abusivo? Porque eles levam a uma calmaria, né? Ou uma melhora da ansiedade extremamente importante. E o paciente dorme. Vamos lembrar que o Brasil é o país que tem o maior transtorno diagnóstico de ansiedade feito, né, relacionado aos outros países. Então, disparadamente, nós estamos em primeiro lugar nos transtornos de ansiedade. A Organização Mundial de Saúde trouxe esse dado, né? Sim. Como nós estamos ansiosos. Sim. Então, existem muitos remédios para ansiedade? Além desses que a gente falou, né, dos tarja preta, dos Zs, a gente também tem os remédios de controle de dupla via, ou antidepressivos chamados, ou os medicamentos de controle, que vou falar algum deles, né, sertralina, escitalopram, fluoxetina, venlafaxina, paroxetina, que são usados abusivamente também. Vou lembrar aqui, pessoal, que toda medicação, ela é de muita importância para ajudar na vida do paciente. Porém, ela tem que ter o paciente tem que ter um diagnóstico, ele tem que ter um acompanhamento, uma continuidade e tem que ter um desmame dessas medicações. É o que não acontece na maioria das vezes, né? Que o pessoal pega com o vizinho, pega com um amigo, ai, não tô conseguindo dormir, aí alguém tira da bolsa, não, toma esse aqui que eu já tomei, ele é maravilhoso. E isso vai prejudicando muito, né? Tanto a pessoa quanto também o atendimento médico. Porque a gente chega a ver pessoas que tomam aí mais de 6, 7 classes diferentes de medicação. Essa auto-administração, né, de medicamento abusivo. E o que você sugere para essas pessoas que têm essa dependência, que fica nesse desespero, que fica às vezes com receio, às vezes até com uma certa preguiça de procurar o médico, porque prefere comprar a receita, prefere conseguir essa receita com algum familiar, alguma pessoa próxima. Clandestinamente. Clandestinamente, né, vamos falar a palavra, clandestinamente, né? Essa pessoa que clandestinamente
prefere obter esse medicamento em relação a prejuízos assim. Quais são os sintomas, os prejuízos no sentido cognitivo, emocional, que esses Sim. medicamentos podem causar? Porque é um tipo de assunto que a gente não fala muito, a gente fala de outras drogas, principalmente as ilícitas, né? Uhum. Heroína, maconha, crack, mas existem muitas pessoas que estão tendo esses prejuízos. Quais são esses prejuízos cognitivos, afetivos do uso abusivo desses medicamentos? Inclusive, subiu muito, né, a porcentagem e muito relevante, não só da classe, do gênero, desculpa, da bimodalidade que eu falo, não só de adultos, mas de adolescentes, de idosos, né, com uso abusivo. Vou lembrar, Lívia, só um pouquinho a gente falou das medicações que são sedativas, né, ou inibitórias. Sim. Agora a gente vai falar dos estimulantes. Então, doutor, eu Hum. preciso de um remédio para acordar, para eu conseguir estudar, para me manter atento, para eu conseguir focar. Então, o que o pessoal tem feito muito é tomar um para acender, para ligar e ter que tomar um para desligar. Acende e desliga, acende e desliga. Uma hora o cérebro, o que, que acontece? Ele entra num pânico, né? E aí vem, sim, os acometimentos ocasionados, que é o que você estava perguntando, pelo uso da substância. Então, o prejuízo é muito grande. Começa com o paciente ficando tolerante àquela dose, aquela miligrama baixa. Começa depois por ele não supervisionar, né, e tomar da maneira que ele quer, da maneira que ele acha adequada, e ele vai perdendo essa sensibilidade pela medicação. Então vem a tolerância, a perda da sensibilidade. A gente tem vários diagnósticos psiquiátricos, né? Então, para se ter um diagnóstico, é necessário uma consulta médica. E não tomar o medicamento do irmão ou da esposa que toma, porque a medicação para aquela pessoa que foi prescrita, com certeza ela passou, ela teve um diagnóstico, teve uma especificidade, um sintoma. Então, tanto emocionalmente, né, que é taquicardia, falta de ar, são os processos de somatização que a gente fala, tremores. Já vi paciente que, com o abuso do benzodiazepínico, né, do tarja preto, chega pra gente em abstinência como se fosse do álcool mesmo, tremendo, muito agitado. Quanto da parte cognitiva. Cabe lembrar aqui que algumas medicações, se elas são usadas ao longo do tempo, elas levam o paciente a ter uma diminuição da cognição. Então, ele vai ficar mais desatento, mais desfocado, com lentidão para pensar, dificuldade de raciocínio, né? A gente observa muito quando um paciente tem um determinado sintoma e conhece alguém que tem um sintoma parecido, então ele acredita que aquele medicamento que o outro está tomando vai ser importante para ele tanto. Por quê? Porque os sintomas são semelhantes. Aí vai lá no Dr. Google, né? Digita. E então isso acontece muito. Aí é onde você fala da questão de entender que cada um é cada um, né? Sim. Que mesmo a pessoa tendo um quadro específico, por exemplo, você citou aí a ansiedade, que é um transtorno bem evidente no Brasil. Mesmo a pessoas que têm quadros de ansiedade, transtorno de ansiedade, pode então ter uma medicação diferenciada? Sim. Dependendo do sujeito, dependendo do paciente. Depende muito do gênero, sexo masculino e feminino, muito da condição econômica do paciente, muito do ambiente que ele vive, da qualidade de sono, do humor, do pensamento, se ele é idoso, se ele é criança, se ele é um adulto. Então, é por isso que é necessário uma avaliação. E um né? acompanhamento, né? Que essa pessoa Isso. retorne ao médico e também diga ao médico se adaptou, se não adaptou. Né? Muita gente vai na consulta e aí tenta essa receita com outros profissionais durante um bom tempo e não retorna para aquele médico inicial que ela foi. Exatamente. Né? Isso a gente observa muito na clínica, no consultório. Ah, eu fui no psiquiatra, mas não retornei. E vai em outro médico. Exatamente. Ou clandestinamente consegue o medicamento de outro sujeito, de algum familiar. É cultural também cultural no Brasil, no né? Brasil, No Brasil a gente tem essa familiaridade, né? Essa liberdade para poder compartilhar. Compartilhar até os psicotrópicos, né? Exatamente. As receitas. Agora tem uma questão que você falou dos efeitos colaterais. Às vezes a pessoa tem taquicardia, tem um pensamento mais lento. E muitas pessoas têm um preconceito, uma dificuldade de procurar uma ajuda psiquiátrica, de tomar um medicamento para a ansiedade, algum outro tipo de transtorno, pensando o seguinte: eu tenho medo de me tornar um dependente químico desse psicotrópico.
Então, a pessoa não adere ao medicamento, não adere ao tratamento, por medo de se tornar dependente químico. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Porque tem pessoas que precisam desse medicamento. Ao mesmo tempo que a gente fala da dependência química, a gente fala também da importância que é cognitivamente, né? Esse sujeito fazer esse tratamento com esse medicamento. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Muito bem lembrado, né? Porque existem muitos pacientes que chegam assim no consultório, ó, doutora, eu não queria tomar remédio, eu tenho medo de ficar dependente, eu tenho medo de nunca mais, de ter que sempre precisar da medicação e nunca mais suspender. Pessoal, vou lembrar que todo transtorno psiquiátrico, todo diagnóstico, ele tem que ser acompanhado. Então, existem transtornos, ansiedade, né? Ele tem um tempo de tratamento. Se for o primeiro episódio, o paciente trata aí por cerca de 2 meses a 6 meses. Se é um segundo episódio da vida, ele trata de 6 meses a 1 ano. Se é um terceiro episódio, de 1 ano a 2 anos. Então, para ter esse processo de desmame, e cabe lembrar que são vários diagnósticos. Existem os transtornos neuróticos e os psicóticos, né? Então, a medicação, ela entra aqui para melhorar a qualidade de vida do paciente, melhorar o comportamento, o humor, o pensamento, como a Lívia falou, requer muito esses cuidados. Então, nada melhor do que um acompanhamento com um especialista, para poder discutir mais sobre isso, né? Conversar. Quando você fala do período, isso é muito importante, né? A recorrência, que tempo que a pessoa fez o tratamento, que cada caso é um caso, que cada um tem uma singularidade, cada um tem uma subjetividade. Aí entra novamente no nosso vídeo sobre autoconhecimento, né? Quem eu sou? Eu preciso me conhecer para saber qual é o tipo de transtorno psíquico que eu tenho, qual o tratamento que eu preciso aderir e buscar tratar, porque as pessoas no Brasil também são muito imediatistas, né, Carol? As pessoas querem a cura, querem tratar, acham que em 2, 3 meses vai ter um resultado para o seu transtorno bem, bem evidente, mas a pessoa não adere, ela tem essa resistência, né? Sim. Ela tem essa resistência. Lembrar que antes da gente pensar em mudar o remédio, mudar o médico, aumentar o remédio por conta, a gente tem que lembrar como que estão os hábitos de vida dessa pessoa. Então, que tal pensar em mudar a alimentação, fazer um exercício físico, se relacionar melhor com as pessoas, fazer um tratamento psicológico, né? Psicoterápico, tudo isso potencializa a medicação, com certeza. Então, eu vejo que os pacientes que acompanham comigo, né, ou no serviço de saúde, que tem disciplina, que tem uma continuidade, eles têm uma melhora de 80% maior do que de uma pessoa que falha, que abandona, que tem medo, né? Que não pensa que as outras condições são importantes, né? Coloca o medicamento como um salvador, né? Esquece da psicoterapia, que é extremamente importante. E é isso. Gostaram, pessoal? Se gostaram, compartilhem, se inscrevam, divulguem com seus amigos, seus contatos, porque é um tema muito relevante, né? A gente precisa se cuidar, a gente precisa buscar o tratamento eficaz para cada um, porque cada um é cada um, né, Carol? Sim, cada no seu universo. No seu universo. Muito obrigada. Obrigada a você, irmã. Foi ótimo. Esperamos aí que vocês compartilhem e até a próxima. Até a próxima.